Ele estava na primeira noite do seu ministério, tinha voltado de uma pregação. Ele entra em sua casa e a morte estava em todo lugar. E ele disse que conhecia a morte porque por causa do trabalho dele ele já tinha estado com ela várias vezes. E lá estava a esposa abaixada, num canto da escada ali, chorando e chorando e dizendo Jesus, Jesus. E ele gritou e disse: o que está acontecendo? E ela não conseguia responder, só dizia Jesus, Jesus. Ele subiu correndo as escadas e quando entrou no banheiro, lá estava seu filho morto. O que aconteceu foi que ele colocou uma pequena televisão no banheiro para assistir o jogo de futebol da segunda. Ele tinha 10 anos e puxou a televisão direto para a banheira por acidente. Ele foi eletrocutado e já estava morto há algum tempo. Como policial, ele tinha treinamento em ressuscitação. Ele percebeu as pupilas da criança totalmente dilatadas, a pele dele azul e ele gelado. Ele disse: se eu ainda fosse xerife e encontrado uma situação assim, eu teria chamado a perícia e declarado aquele garoto como morto. Ele disse: mas agora eu era um homem de fé e de oração. E ele disse: eu imediatamente comecei a orar e fazer as técnicas de ressuscitação, boca a boca, massagem cardíaca. Os paramédicos chegaram, continuaram o processo e ele continuou orando. Por 45 minutos, ele continuou. De repente, eu olhei para o meu filho e eu gritei bem alto: você viverá e não morrerá em nome de Jesus. De repente, aquela máquina, o monitor, começou pip, pip. Os paramédicos ficaram malucos, descontrolados. Agarraram a criança, desceram as escadas com ele e quando chegaram na ambulância, a pele dele já estava da cor normal. Suas pupilas voltaram ao normal e ele ficou: meu Deus, temos um milagre, meu filho está vivo. Ponto 1. Se ele viver, será basicamente um vegetal. Então, ele não aceitou aquilo e ele continuou a orar. Então, ele estava certo que tinha tido um milagre maravilhoso e eu te digo, o filho dele ficou em coma por 7 meses. Ok? Nada por 7 meses. Ele continuou a orar, a adorar, a colocar versículos gravados para o filho ouvir. Ele não permitia que ninguém dissesse que seu filho não seria um ser humano normal. E depois de 7 longos meses, e acredite, é um longo testemunho, ele passou por muita coisa. Um belo dia, 7 meses depois, ele estava no quarto, seu filho acordou. Ele olhou para o filho, perguntou o número do telefone e ele disse. Começou a fazer perguntas: qual o meu nome, qual o seu nome, e o filho ia respondendo. E a história completa é maravilhosa. Ele se formou na escola, era o presidente do Grêmio, foi para a universidade, se formou com uma das melhores notas e agora é graduado de uma escola bíblica e acredita que tem um chamado de evangelista, certo? Então,